Bom dia, amada igreja, igreja valorosa, igreja do Senhor, a igreja que tem o selo da vitória, a igreja que subirá com júbilo, triunfantemente, vitoriosamente às bodas do Cordeiro. Você é uma igreja valorosa, você é o precioso tesouro de Deus, você é a noiva de Cristo. Aleluia, Jesus. O Senhor se agrada da tua vida. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele te chamou para viver vitoriosamente, vivendo na palavra e cultuando a Ele, somente a Ele, o Deus das nossas vidas, o Deus que nos dá fôlego de vida, aquele que quando você abre o olho é quem deu ordem, abre os olhos. É aquele que te conduz em triunfo, é aquele que te dá forças para caminhar, é aquele que te dá uma energia tal para você superar os desafios. Sabe por quê? Porque Ele está contigo. Então não temam as diversidades da vida, entenda que tudo tem um propósito, tudo que você estiver passando há um propósito, porque a palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Seja verdadeira a palavra de Deus e mentirosa toda situação contrária que bate na tua vida. Amém? Então louve a Deus com teu aplauso, glorifica o Senhor, exalte o Deus da vida, que te dá vida e vida com abundância. Amém? Eu quero apresentar para a igreja hoje a nossa visitante, a Cristiane, uma bênção, ela está no nosso meio, glorificando o nome do Senhor. Então, igreja, cumprimente a esposa do irmão Cláudio, sabe? Ele veio domingo passado e ele hoje trouxe a esposa dele. Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vinda, minha amada, essa é a sua família espiritual, sinta-se à vontade, tá bem? Então louvado seja Deus. O nosso culto hoje, nosso tema de hoje é a batalha espiritual. Nós vamos aprender mais um domingo aprendendo como ser filhos e o que fazer mediante as lutas, desafios, como exercer essas armas, essa armadura que Ele nos deu. Amém? Batalha espiritual, Efésios 6, do 10 ao 18. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Engrandecemos, exaltamos o teu glorioso nome.
o nome que está acima de todos os nomes. Abençoa a nossa reunião, que a nossa vida, Senhor, esteja cheia da Tua alegria, porque a Tua alegria é a nossa força. Abre os olhos dos nossos corações, para que possamos compreender a Tua verdade, pois a Tua verdade é a Tua palavra, que é escudo, que é pavês, que está em nossas vidas, nos protegendo. Graças te damos, Senhor, por este culto abençoado. Esteja conosco, Senhor, trabalhando em cada um de nós de maneira própria, como o Senhor quer trabalhar, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E a igreja diga amém, amém, amém e amém. Efésios 6:10. Pode ir. Na força do seu poder. Muitas vezes a gente lê a palavra, apenas lê, e ela passa. E a palavra diz: na força do seu poder. Tudo depende disso. Tenha sido você chamado para trabalhar, para esperar, para vigiar ou para sofrer. Se você está sofrendo, a palavra diz que na força do seu poder. Você precisa ser forte na hora da adversidade, porque você vai agora usar a sua armadura que Deus te concedeu, na força do poder dele. Então, se você mesmo não é forte, a armadura que você usa será um fardo para você. E é de suma importância que os cristãos sejam o mais forte na graça que puderem ser. Mas isso depende de mim, pastora? Depende. Porque Ele já nos concedeu tudo. Tudo. Basta que saibamos usar. Vamos lá. O poder que está em nós, o poder que está nos cristãos, será o poder de Deus, na força do seu poder. É infinito. Sabe essa condição que alguns cristãos se colocam naquela de coitado? Por favor, não faça isso. Não façam isso. Porque essa condição de coitados, isso não agrada a Deus. Porque coitados éramos nós quando estávamos lá no mundo das trevas, sem conhecer Jesus, prontinhos para morrer eternamente no mundo de trevas e escuridão. E uma vez resgatado, ele falou, na força do seu poder. Então não existe nenhum coitado na igreja de Jesus, a não ser que não ande na palavra, a não ser que não seja convertido de fato, não é? Quando um cristão, ele se torna filho de Deus, não somente ele herda as promessas, as bênçãos, né? Que essa é a parte que todo mundo gosta, as bênçãos, mas também nós herdamos os inimigos de Deus. E o maior inimigo de Deus é Satanás. Então, cujo propósito é destruir a obra de Deus. João 8,44 diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira.
Mas Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Enquanto o diabo, ele veio para destruir as obras de Deus, Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 de João 3,8 diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para que destruir as obras do diabo. E tenho feito. Tem feito. As obras do diabo, ela foi destruída quando Jesus veio, porque ele tirou os cativos do cativeiro. Satanás não é Deus, nunca foi, nem Deus de letra minúscula, nem coisa alguma. Ele é um anjo caído. Então ele só quis ter a forma de Deus. Quer ver Isaías 14, de 12 ao 15, diz assim: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. É lá. Quem quer dar uma de Deus e dono de igreja, porque a igreja não é nossa, é de Cristo. Quanto muitos pastores querem ser o próprio Deus, é para lá que eles vão. Porque eles se insurgem contra Deus, achando que vão ser semelhante ao Altíssimo. O poder sobrenatural está na minha vida, então as ovelhas têm que se submeter aqui, ó, nos meus pezinhos, tomar a bênção. Então é lá o lugar deles. E como tal, o diabo, ele é apenas um ser criado. Ele foi criado para isso. Ele não é de forma nenhuma igual ao Criador. Embora Satanás seja superior à humanidade em inteligência e força, ele é em tudo inferior a Deus. Os cristãos têm dentro de si o poder do Cristo ressuscitado que os protege. 1 de João 4,4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Olha, amados, muitas vezes nós lemos aqui: maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. Deixa eu lhe dizer o que você tem dentro de você. Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você sabe o que é isso? Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E isso eu não coloquei aqui não, mas está em Romanos 8,11. Ele fala que o Espírito que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita em você. Entendem o poder que vocês têm, que a igreja tem? Além disso, além desse Espírito poderoso que está dentro de nós, nós recebemos a armadura completa de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Entendam uma coisa, amados, queridos do Pai. Você tem uma força sobrenatural. E além desse espírito poderoso, você recebeu uma armadura. Você não pode negligenciar isso. Nós somos chamados para andar segundo a palavra. E quando nós andamos segundo a palavra, não tem situação contrária que vai te derrubar. Ela não te derruba. Ela causa em você experiência. Porque não adianta nada você ter um espírito poderoso, uma armadura de Deus, se você não se exercitar. Então não chore aí não. Não chore não. Porque a luta só aparece para te fortalecer. Você é guerreiro. Você tem uma armadura. Então você cai em campo de combate. E você vai o quê? Vencer. Na vida do cristão é assim, vencer ou vencer. Não existe possibilidade de perdas. E ainda que perca, aquilo Deus tirou, removeu para um bem na tua vida. Além disso, além dessa armadura, nós vamos ver em Efésios 6:11, o que diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. São muitas ciladas. Pessoas que você nem espera se levantam contra a tua vida. Pessoas que você crê fielmente, daqui a pouquinho está se insurgindo contra você. Então não espere assim. A vida do cristão não é uma colônia de férias. Sempre será assim, sabendo que em todas as coisas você é mais que vencedor. Senhor, o desejo do meu coração é comprar aquele carro, é comprar a minha casa própria. Amados, é ter aquele negócio próprio. Ore, você é de Deus. E Deus não só nega bem algum àqueles que o pedem. Tem que estar no centro da vontade de Deus. Então, cada peça da armadura deve ser vestida para nos ajudar a resistir às tentações e ataques do maligno. Essa armadura foi feita para que a usemos na grande batalha. Olha, amados, o caminho do cristão não tem facilidade, não existe atalho, não é colônia de férias. E essa armadura foi feita para quê? Na grande batalha do certo contra o errado. É moldar o caráter de Cristo na tua vida. É fazer você resplandecer em um mundo de trevas e escuridão. Porque isso aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos de uma terra seca. Isso é um deserto na nossa vida. E nós temos que aprender a viver como filhos eleitos, santos do Senhor, usando a nossa armadura, a armadura que Ele nos deu. Não esquecendo quem está dentro de você. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sabe, aquele haja luz. É o mesmo Espírito que falou para Jesus, ressuscitou, e Madalena foi lá correndo para ver. Ué, cadê o meu Senhor? E o anjo falou: quem você busca? Aquele que morreu vive, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de poder, trabalhou na vida de Jesus e levantou Jesus, ressuscitou Jesus, e ele desceu às profundezas do abismo e pregou aos espíritos acorrentados. Então é assim com a nossa vida. Nós não podemos dormir na vida espiritual. Não durmas. Acorde, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará.
Agora, número 1, pode ir. Vamos falar um pouco dessa armadura. Cingindo-vos com a verdade. Efésios 6,14 diz: estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. A área da cintura, ou abdômen, era em geral considerada o centro das emoções. Cingir essa área com a verdade é obrigar as emoções a crerem na verdade. Quando você coloca as suas emoções, porque o ser humano é muito levado pelas emoções, e ela estraga muito nossa vida. Mas quando você se cinge com a verdade, deixa eu ver o que Deus fala a respeito dessa situação. Então você coloca a verdade, tira as emoções e coloca a verdade. Entende? Então, a verdade obriga as emoções a crerem nela. E com frequência, há sempre entre nós uma pessoa conscientemente que se permite crer numa mentira por causa do medo ou da autocomiseração. Constantemente nós vemos cristãos que têm medo da situação, têm medo de perder, têm medo disso, têm medo daquilo. Oh, meu Deus, eu sou tão coitadinho. Aí se coloca no pódio de vítima. Deus não se compraz nisso, porque não pode um cristão ter o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre de mortos, o Espírito de poder e da vida, se achar coitadinho. Não existe. Aí Deus vai falar: nossa, mas por que estão se achando tão coitados? Tão fracos, debilitados, olhando para um, para outro, precisando. Mas é porque eu sou assim, eu não tenho condições. Se fulano me ajudasse. Tira os olhos de fulano, tira os olhos de Beltrano e olhe para o alto, de onde virá o socorro. Entende? Ninguém é obrigado a coisa nenhuma. Essa vida de coitado, vítima, não existe na Bíblia. Vocês lembram que Jesus falava: o que tu queres de mim? Porque lá no tanque, quando eu vou lá, mas eu não consigo, porque vai... Eu não estou te perguntando isso, meu filho. Eu estou perguntando o seguinte: o que tu queres que eu te faça? Eu não estou perguntando se fulano, Beltrano está te levando lá no poço, se não está, se está chutando você, se está deixando você para trás. Olha para mim. O que queres que eu te faça? É assim. É dessa forma. Ele vai enviar recurso. Nós não cantamos agora mesmo? Lá vem ele. Nós não cantamos? Você acha que não? Você acha que não? Ele está no meio de nós. Então peça a ele. Ele enviará recurso. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Mas não é você que vai... minha neta faz assim, quando ela quer alguma coisa. Aí faz assim. Não é assim, irmãos. Nós somos guerreiros. Nós saímos num campo de combate. Às vezes nós ajudamos uma pessoa, e ajudamos, e ela não sai da condição de miserável. Ela não sai da condição de apoucado, porque gosta. Subiu no pódio da autocomiseração e ficou. E Deus falou: meu filho, eu tenho tanto para te dar, meu filho. Tenho tanto para te dar. Você tem o meu espírito dentro de você. Você tem uma armadura que eu te concedi. E está você aí vivendo miseravelmente. Por quê? Nunca vai conhecer esse poder extraordinário que ressuscita mortos.
Está na hora, amados. A igreja tem que acordar para o triunfo. Nós somos pessoas abençoadas. Abençoadas. Temos que andar no Espírito. E de que forma se anda no Espírito, pastora? Pela palavra. Se você conhece a palavra, se você anda na palavra, ora, você não tem do que temer. Amém? Então, deixa eu ver. Ih, me perdi. Tá. Crentes devem manter um compromisso com a verdade, quaisquer que sejam as repercussões. Você é bobo, rapaz. Você está aí com a sabidinha mais ou menos. Vem para cá. Vem comigo. Vem comigo que eu vou te mostrar um mundo de oportunidade. Mas tem jeitinho. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Não, ninguém vai saber. Isso está na palavra? Não. É assim que Deus quer. Ele diz que tudo que fizer a oculta virá a plena luz. Então você vai falar assim, pera lá, deixa eu ver o que a palavra diz a respeito desse assunto. Não está na palavra. Amigo, segue a tua vida. Eu continuo na minha vidinha aqui, que você diz que é vida mais ou menos, mas para mim é viver vitoriosamente, porque é o meu Deus que me coloca em caminhos de vitória. Não interessa. Deixem falar, deixe ter a repercussão que você quiser, que eles quiserem. Ora, para abrir aqui, para termos esse lugar aqui, para ter esse lugar aqui para cultuar a Deus, e causou muita repercussão, negativas para os de fora. Mas nós estamos aqui, não estamos? Glorificando o nome de Deus, porque maior o que está em nós do que aquele que está neste mundo, porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está no nosso meio, trazendo vidas, glorificando o nome dele, andando na palavra dele. É o que nós estamos fazendo. Amém? Então João 8, 32 ao 36 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de inimigo. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós somos livres, porque Cristo nos libertou e nos colocou assim, como soldados valorosos, com uma armadura de proteção para vencer e vencer. Isso é uma maravilha, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Deixem falar o que quiserem, porque não são libertos e ainda não conhecem a palavra, porque conhecem somente um vocabulário: finanças, dinheiro, mas não conhecem a verdade que liberta. Então ele diz: se você conhecer a verdade, verdadeiramente sereis livres. Então Deus é maravilhoso, e quem intentará acusação contra o eleito de Deus? É Deus quem te justifica. Você não precisa ir lá pegar um facão, igual aqueles ninjas com aquelas espadas, liquidar seus inimigos. Não precisa nada disso não. Só ore, permaneça na verdade, espere um pouquinho. Olha, amados, eu coloco tudo diante de Deus. Eu vou lá, Deus, porque eu sei em quem tenho crido. A igreja sabe em quem tem crido. Isso que nos traz a vitória, essa comunhão perfeita. 2, vestindo-vos da couraça da justiça. Estais, portanto, firmes,
trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. O peito geralmente é considerado como o lugar da alma. E devemos manter o coração puro e justo. Coração puro e justo. Isso é um exercício. Porque o pecado dá ao inimigo. Sabe quando Paulo diz na palavra assim? Que o nosso coração tem que ser puro. Por que ele fala isso? Porque quando ele não está puro, encontra pecado. E isso é um ponto de apoio para o maligno, para ele atuar. Então a confissão e perdão, com base no sangue de Cristo, purificam o coração. 1 de João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 3. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Calçados apropriados permitem que os pés caminhem de um lado para outro. Os crentes devem estar ocupados com os negócios do seu país, isto é, com a difusão do Evangelho da paz e da reconciliação. É um destemido senso dessa missão que mantém o cristão firme na direção certa. Então você foi chamado por Deus para anunciar o Evangelho da paz e para levar outros à reconciliação com Jesus Cristo. Então nós não podemos ficar paradinhos sem pregar o Evangelho. Essa é a nossa parte. Quer você seja pregador, quer você seja diácono, quer seja diaconisa, seja o que for, quer não seja coisa nenhuma, mas está sentado, o Filho de Deus tem a missão de levar o Evangelho da paz e ver outros reconciliados. Pastora, esse é um culto que não me interessa. Eu digo para você que é o princípio da tua vida com Cristo. Este é o princípio da tua vida com Jesus. Você anuncia, pregue a palavra, quer em tempo, quer fora de tempo. Aproveite as oportunidades. Deixa Cristo brilhar na tua vida. Cristo te iluminará e outros serão acrescentados no reino por tua causa. Imagina você entrando pelas portas, pelos portões celestiais, e o Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus, recebendo você e falar: ah, bendito do meu Pai. Entra aí, tem um lugar à mesa das bodas do Cordeiro. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Essa é a nossa vida, irmãos. O resto, a Bíblia diz que as bênçãos nos perseguem. Quando você vê, aconteceu. Nós não precisamos ter essa ganância de ter. Isso não é o caminho. Não é o caminho. Jesus vai abençoar cada projeto da sua vida, cada caminhada sua. Transforme-se em seres espirituais, levando o Evangelho, amando a sua obra redentora, e Cristo te iluminará. Estamos sempre juntos. Domingo teremos a nossa mesa da comunhão, que é o segundo domingo do mês. Queridos irmãos, isso que acontece todo mês aqui, não é só o fato de estarmos juntos, ali tomando nosso cafezinho. Isso é do agrado de Deus, a comunhão dos santos, o partir do pão, é dar glórias a Deus por essa infinita bondade dele na nossa vida.
Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, olha que maravilha, e assim eu estarei permanentemente convosco. Isso não te agrada? A mim me enriquece, a mim me enche de alegria. Quanto o que eu faço é um grão de areia, mas eu estou fazendo alguma coisa para promover o reino de Deus. Ele diz: eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E essa é a coisa certa a se fazer, é a direção certa. 4, embraçando sempre o escudo da fé. Efésios 6,16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderás apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno é o acusador dos nossos irmãos. E isso está em Apocalipse 12:10, mas eu não coloquei aqui. E ele mandará os seus dardos de fogo para produzir dúvida na sua mente, medo e culpa. E a fé age como um escudo invisível que desviam essas falsas acusações. Hebreus 11:6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Ele é real na tua vida e que recompensa todos quantos se consagram nele. O que nós estamos fazendo hoje? Nos consagrando a ele. Ele é real. Tenha fé, a fé apaga os dardos inflamados do maligno. Quando eles vierem por um caminho, quando eles encontrarem em você uma fé ativa, um escudo da fé, ele por 7 caminhos ele foge da tua presença. Estou falido, estou quebrado, perdi tudo. Bom, eu sei que a última resposta vem dos lábios do Senhor. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais daquilo que você pense ou do que você peça, segundo o poder dEle que opera na sua vida. E o poder dos poderes está onde? Dentro de você. Então reaja contra. O nosso dia a dia não é fácil, é seta de um lado, seta do outro, situações. Nossa, pelo amor de Deus, é a hora do escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. 5, tomai também o capacete da salvação. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Olha, amados, um capacete protege a cabeça, isso é, o cérebro e os pensamentos. Olha os pensamentos. Certeza da salvação é uma poderosa defesa contra a dúvida. Ó, se há dúvidas em teu coração, você está duvidando do Deus que te salvou. Então, segue que você não acredita na tua salvação. Se você duvida, então você duvida da tua salvação também. Porque o mesmo que te prometeu é o mesmo que te deu salvação. Então, se você não acredita nas promessas dele, logo em seguida, você não crê na sua salvação. E a defesa contra essas dúvidas é a segurança da salvação.
Então, essa é uma poderosa defesa contra a dúvida, insegurança e outras obras do maligno. 1 de João 5, 11 até o 13 diz: e o testemunho é este, que Deus nos concedeu vida eterna, e esta vida está onde? Em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 6. Tomai a espada do Espírito. Usai a espada do Espírito, porque é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a única arma ofensiva dessa armadura. Amados, amados, nós temos muita coisa boa. Quem você acha que você é quando você sai dessas portas aí? Quem você acha que você é? Com o que você está revestido? A palavra de Deus é a única arma ofensiva dessa armadura, e ela foi usada pelo Senhor Jesus contra Satanás. Quando vocês conhecem a passagem, Jesus no deserto, e que Satanás falou: se você é filho de Deus, fale as pedras para que elas se transformem em pães. E aí o que Jesus falou para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ele combateu Satanás com o quê? Com a palavra. É a arma ofensiva que você tem. Se você sabe a Bíblia, você vai poder lutar, guerrear com a palavra. Então a palavra viva é poderosa, eficiente e instrutiva. Hebreus 4:12 diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções no coração. 2 de Timóteo 3: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Olha que maravilha! A palavra de Deus, ela corrige erros e ensina a maneira certa de viver. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Então, amados, com toda oração e súplica. A oração abre. Pode ir lá no 7. Com toda oração e súplica, Efésios 6:18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Esses dias eu estava conversando com a minha prima. Vou ter que orar até para isso. Ela tem, né? Tem. Em todas as circunstâncias. É toda. Desde a mais ou menos. Qualquer coisa, amados. Nós temos que orar. Senhor, Senhor, me instrui. Me mostra o caminho. O que devo fazer. Amados, não saia dessa condição. Não saiam debaixo dessa cobertura. Por favor, o sangue de vocês não repousa nos meus ombros, porque tenho ensinado, inspirado vocês a andar na palavra. Vivam na palavra, ensinem a palavra, tenham vida de oração, tenham vida com Deus. Amados, não saiam dessa direção. Porque muitos abandonaram a fé, achando que podiam, que era o próprio Deus. E aí, naufragaram na fé. Estão lá fora sofrendo. Estão lá fora sofrendo. Estão trilhando caminhos que não glorificam a Deus em nada.
porque um dia se acharam ser alguma coisa. Tudo isso que nós temos, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e essa armadura de Deus, não nos dá o direito de achar que somos deuses. Não somos. Não somos como alguns andam pregando por aí. Não somos. Isso é uma mentira de Satanás, que até ele nunca foi Deus, é um anjo criado e caído. Então, amados, olha, trabalhe a vossa vida na palavra, estejam atentos, porque quem começou a vida com Deus pouco tempo, precisa dar uma guinada e ficar sempre naquela posição de vitória. É sempre a posição que Deus coloca. Os desafios, interessa os desafios. Os desafios você vai vencer. Você vai vencer. Todos nós temos desafio. Não saiam da palavra. Saindo da palavra, nossa, é areia movediça. Você vai se afundar. Você vai perder a tua vida, todos os seus projetos. Não se achem. Isso é coisa para gente arrogante. Dessa casa do olheiro. Não saiam da luz da palavra de Deus. Amém? A oração, ela abre canais entre nós e Deus. No meio da batalha, nós como crentes devemos nos manter em constante comunicação com o nosso líder, para receber orientação e estímulos nas orações uns pelos outros. São importantes e eficientes. Deixa eu lhe falar algo. Certa vez, eu me tranquei dentro do quarto para orar. E eu falei: Senhor, eu sou uma mulher. E o que será de mim, Senhor? Será, Senhor, que eu aguento o tranco? E eu li, e eu ouvi. Tenha coragem. Porque você acha que eu já não tive muitas vezes desânimo e vontade de desistir? Já. Muitas vezes eu pensei: eu vou viver dentro da minha casa, cuidando do meu marido, do meu filho, dos meus netos, da minha nora. Vou viver dentro da minha casa. E o Senhor falou para mim assim: coragem. E quando eu li isso, quando eu dentro do meu quarto sozinha, e eu vi coragem, eu cheguei a largar a Bíblia assim, que bateu em cima da cama. Eu falei: que isso? Eu ainda fiquei assustada. Sabe por que eu fiquei assustada? Que eu esperava ouvir um mimimi. Eu esperava: filhinha, coitadinha, coitada, tô com a peninha de você. Deus não falou isso para mim, não. Ele falou assim: minha filha, eu não te coloquei lá? Coragem, porque foi exatamente o que ele falou. Eu te coloquei lá para você conduzir esse povo a uma terra de esperança, para herdar a terra. Então, coragem! E eu digo mesmo para você nessa manhã: coragem! Porque ele não te chamou para derrota. E estou eu aqui indo. Tem problemas? Tem. Mas estou indo, porque eu tenho a promessa que está em mim é maior. O que insurge diante da minha frente, que é isso, gente? Olha o capetão vindo para o meu lado, cheio de graça, querendo me estraçalhar, me devorar. Eu vou dizer: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Para
atrás de mim, porque eu não tenho parte contigo. Ora, o Espírito que está em mim vai operar maravilhas. E eu não posso me achar, tá bom? Eu não posso achar que sou eu, porque não sou. Porque, como nós ouvimos lá no princípio da nossa conversão, eu sou pó e cinza. Eu sou pó e cinza. Sem ele eu não posso nada. Amém? Então vamos lá. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curado. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Rapidamente, a gente está quase terminando. Não procure qualquer pessoa para abrir o seu coração. Não procure qualquer pessoa que diz que é crente para você contar o seu problema. A pessoa que você deve procurar é aquela que você sabe que tem um caráter ilibado, que se dobra diante de Deus e submete a vida ao Criador, e que vai orar pela tua vida, e você vai confessar: olha, eu pequei contra o Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas eu me arrependi. Havendo arrependimento, aquele justo vai orar pela sua vida. Largado o pecado, você está livre, porque a súplica de um justo pode muito os seus efeitos. Justo, tá? Que eu estou falando. Não são os pseudos cristãos que estão aí, ouve o que você fala e depois sai falando para outro, te desnudando, não. Já que você hoje aprendeu sobre a armadura de Deus, de como você tem que andar, fiquemos então atentos às manobras do inimigo, tais como: ele levanta a pessoa para nos ridicularizar, escarnecer, conspirarem contra nós e criar confusão. Eles agem com injustiça, planejam fazer o mal, criam distrações e espalham falsas notícias para nos atemorizar. E isso é uma parte que você não pode esquecer. Eles são levantados para isso: conspirarem contra a tua vida, criar confusão, agem com injustiça e vão lá para a rede social, como já fizeram com a nossa igreja. Mas qual foi o resultado? Nenhum. Negativo. Porque a igreja de Deus, o cabeça dessa igreja se chama Jesus Cristo. Eu sou um vaso de barro que quando saio daqui acabou. Para isso você não vê aquela cadeirinha no altar para eu me sentar e ficar me achando. Porque, como eu disse, sou pó e cinza. Então a única cadeira aqui é do Rei da Glória. Não tem que ter cadeira para homem nenhum sentar aqui. Então, queridos, falem o que quiserem, invista o que quiserem contra a tua vida, debalde. Não vai resultar em coisa nenhuma. Eles conspiram para que sejamos desacreditados, afrontam nas redes sociais para nos deixar desanimados, fazem aliança no secreto com gente como eles, para tentar destruir nossas vidas. Mandam letrinhas pela internet, livezinhas ridículas. Não é que não é próprio de um ungido de Deus botar cada coisa que a gente vê, que misericórdia. Eles persistem em seus atos de injustiça. Ai, pastor, e o que faremos nós? Quais são as nossas estratégias? Eu vou ficar aqui que nem um bobão? Que nem uma tola? Esperando para ser destruída? Destruído?
Você não disse que maior o que está em você do que aquele que está nesse mundo? Não é isso que está escrito? Então, quais são as estratégias? Vamos nos dedicar mais ainda ao trabalho de Deus. Orando, reconhecendo a sabedoria de Deus e a ilegitimidade dos nossos inimigos, porque eles são uma farsa. Olhem para eles e falem assim: farsa, farsa sois vós, porque o meu Deus reina e o seu reino é inabalável. Orando, pedindo a Deus que atente para a situação, a afronta que estamos passando. Essa semana alguém me falou: mudei a minha oração, eu agora orei, Deus atente para as afrontas que eu estou passando, olha aí os meus inimigos. E no outro dia, os inimigos já não estavam representando nada para essa pessoa, porque Deus atendeu a oração dela. Orar e manter guarda, tomando precauções necessárias e conclamando a todos a não desanimar. Lutar sempre, principalmente por sua família. Minha família é isso, meu filho é aquilo, meu Deus do céu, meu marido é aquilo outro, minha mulher é isso, meu Deus do céu, Jesus, como é que vai ser? Amados, ore pela sua família. A sua família é o seu maior patrimônio. Está tudo perdido, pastora, no teu pensamento. Para Deus não há impossíveis. Pode ser para você e para mim, agora para Deus não. Então ore pela sua família. Mas a senhora não sabe, o meu filho, minha filha, está lá no mundo das trevas, batendo tambor. Ele está lá de passagem. Ele virá para o reino. Dedique-se em oração, bata na porta. Não é assim que Deus fala? Batei, batei e o quê? Abri-se-vos-á, pedi, pedi e recebereis. Busca, 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 que você vai encontrar a glória de Deus resplandecente na tua vida, na tua casa, na tua família. Insista. Insista. Eu insisto, porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe? Você também sabe que Ele é um Deus de poder, e quando Ele age, ninguém pode deter o poder de Deus. Ninguém. Vale a pena. Permaneça firme. Não se distraia, não se distraia, não se distraia, porque a nossa vida, a vida cristã, não é uma colônia de férias. Nós temos que nos conduzir ao arrependimento, confessar o pecado, fechar as brechas, mostre determinação. Deus gosta dos filhos determinados, intrépidos, ousados, valentes, que creem no poder do sobrenatural. Ele não gosta de ver filhos igual aqueles desenhos animados. Ele não gosta de ver isso, porque Ele te concedeu armas espirituais fabulosas e poderosas, e o que você está fazendo que ainda não está usando? Refute, não dê aprovação às maledicências dos seus inimigos. Ore e peça força a Deus. Eles estão se levantando contra você? Refute. As maledicências deles não lhe causará dano algum. Não lhes causarão dano algum. Não, não e não. Eu não aceito isso de jeito nenhum, porque é Deus quem me justifica. É Deus quem justifica a igreja. A igreja valorosa, a igreja é o troféu de Cristo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Então, se Ele conquistou, como é que Ele vai deixar você perecer, amados? Não vai. Então não haja igual aqueles desenhos animados, sabe, que
com a mãozinha, pedindo esmola. Para com isso. Levanta-se, ergue-te e brilha, porque Cristo te iluminará. Vá com toda a força, persevere. Lá vem as notícias, as más notícias. O vizinho falou que você não te reconhece como nada. Se você é pastora, se você está naquela igreja, ele não te reconhece como nada. Eu lá preciso do reconhecimento dessa gente. Basta que o meu Deus me reconheceu, me aprovou e que me conduz sempre em triunfo e me capacita, e eu me dobro na presença dele. As palavras matam, ferem, mas elas também constroem. Então deixa essas que matam e ferem para trás, deixa para lá. Deixa esse povo, filhos de Caim. Eu não estou aqui para pregar evangelho para você ser inimigo de ninguém. Mas, porém, se levantam contra você, peça força a Deus e não dê mais ouvido para aquela gente. Porque eles fazem a vontade do pai deles, que é o diabo, que mente desde o princípio. E a sua família nunca será destruída. Nunca! Se você estiver pautado na palavra. Na palavra. Pastor, eu ainda não consegui. Espera aí. Aguarda. Deus governa todas as coisas. E Ele governa a sua vida. Toda vez que um líder sai da presença de Deus e age por impulso próprio, ele, com licença da palavra, quebra a cara e tem que voltar da onde ele saiu. E assim somos todos nós. Então peça a orientação de Deus, porque a palavra de Deus diz que luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aleluia. Seja um modelo de retidão, peça discernimento a Deus. Ore pedindo a Deus que lembre dos seus inimigos. Coloca diante dele. Tome providência para proteger as suas portas, sua casa. Cubra de oração. Tome essa providência. Tire da sua casa os pertences do seu inimigo. Quando eu escrevi isso, eu falei, eu estou escrevendo para mim. Porque eu também já tive pertences do meu inimigo dentro da minha casa. E o Deus falou assim para mim certa noite. Eu sei, eu não estou entendendo isso aí não. Devolva a ele o que ele deixou aqui. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que procurar o cidadão para devolver o que era dele que está aqui. Mas Deus criou uma situação. E eu fui lá e falei assim, está aqui. O teu documentinho que está guardado, que muitos aqui sabem do que eu estou falando. Está aqui, é teu. Não deixa com você, não, é teu. Porque eu recebi uma ordem. Retira da tua casa os pertences do seu inimigo. Oponha-se a ele, oponha-se à injustiça, oponha-se à injustiça, e Deus vai te abençoar muito. A batalha espiritual começa quando o inimigo, Satanás, percebe que alguém está tentando buscar os propósitos de Deus ou proteger o bem-estar do povo de Deus. Aí começa a batalha. No livro de Neemias, estou terminando. No livro de Neemias diz que ele, Neemias, chamou a atenção dos seus inimigos, Sanbalate e Tobias, que muito se desagradaram quando ele começou a trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém e empregaram várias estratégias para impedir Neemias de realizar sua tarefa. Eles não gostaram de saber da boa nova. Também não gostaram
de saber da boa nova quando nós falamos, nós vamos abrir uma igreja com a direção do Espírito Santo. Os inimigos se levantam. Eles se levantam contra você. Quando você vai abrir um negócio, eles se levantam contra você. É por isso que muitas vezes nós temos que manter silêncio para reconstruir os muros de Jerusalém. Então essas estratégias do inimigo continuam sendo usadas até os dias de hoje. Neemias tomou providência que o ajudaram a perseverar e concluir sua tarefa. Persevere, façamos o mesmo que Neemias fez. Tome providência, seja você a âncora da sua casa, porque é você que hoje está aqui ouvindo. Seja você a se levantar como um verdadeiro guerreiro de Deus, da armadura de Deus, munido da armadura de Deus, para pelejar a favor da tua casa e da sua família. Seja você o escolhido de Deus para isso. Não perca os seus entes queridos. Não perca a sua família. Esse é o seu maior triunfo. E que Satanás luta para não permitir. Persevere em oração. Persevere na sua postura de guerreiro. Façamos o mesmo. Revestidos da armadura de Deus. Perseverando na conduta, na palavra, em uma fé inabalável. Sua fé tem que ser inabalável, porque Deus se agrada. E quando você diz que crê, você diz que crê que Deus existe. Deus esqueceu de mim. Que coisa ridícula é essa frase na boca de um cristão. Isso é ridículo, é reprovável. Deus tem muito trabalho, Ele vai lá se preocupar comigo? Nossa, que ofensa ao Deus Todo-Poderoso. Persevere na conduta, na palavra, em uma fé inabalável, e assim alcançaremos vitória. Seremos conduzidos triunfantemente, vitoriosamente, em nome de Jesus. Amém? 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 Assim diz o Senhor. Aplaude o Senhor, nosso Deus. Feche seus olhos. Paizinho amado, Deus de poder e glória, Sua palavra foi pregada, Senhor. Sua palavra é remédio, é cura, é força. A Sua palavra nos põe de pé, energiza a nossa mente, os nossos corações. A Sua palavra, Senhor, é escudo, é espada. A Sua palavra é fogo, é martelo que esmiuça a penha, Senhor. E nós Te glorificamos nesta manhã, porque estamos saindo daqui, Senhor, energizados da Tua palavra. A seiva da videira verdadeira entrou em nossas veias, entrou em nossos corações, nos dando vida e vida com abundância. Pai, coragem e firmeza para prosseguir até aquele grandioso dia. Em nome de Jesus. Paizinho amado, abençoa a nossa semana. Guarde a nossa vida, a nossa saída, o nosso retorno. Pai, guarda os nossos entes queridos, os nossos filhos sejam conduzidos em triunfos. Pai, nossos filhos, nossos netos sejam guardados pela Tua boa mão de poder. Senhor, se há entre nós, Senhor, apoucados, Senhor, recebam hoje, Senhor, a Tua provisão, Pai, provisão total sobre a vida de cada um que aqui estão, Pai, que as mãos deles, Senhor, sejam mãos abençoadas, produtivas, Senhor, mãos prósperas, Senhor, aonde puserem suas mãos, seja
sejam bem-sucedidos em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai. E o que nós fazemos aqui é um compromisso com a tua palavra. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Criador, que fez os céus e a terra. Aquietai-vos, igreja, aquietai-vos, porque o Senhor é Deus, e Ele fará maravilha no vosso meio, e o fogo desse altar nunca, jamais apagará. Em nome de Jesus, levante a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. A igreja revestida da armadura de Deus, na força do seu poder, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.